Vamos falar de recrutamento. Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nino. Recrutamento é o processo pelo qual a organização, empresa, pode ser uma organização do setor público, atrai candidatos do mercado de recursos humanos. Nós falamos desse mercado na aula anterior, para abastecer o seu processo seletivo. É um mercado de pessoas aí dispostas ou não a trabalhar, tá? Olha só, o recrutamento ele pode ser interno ou externo. O interno é o preenchimento de vagas oportunidades feito com os próprios funcionários da organização. Então, dá preferência para esses funcionários que já estão na empresa, provavelmente subir de cargo, né? Subir de carreira. Cargo, né? Carreira geralmente é o mesmo cargo com várias atribuições diferentes, mas subir de cargo no patamar da empresa. Isso exige que sejam promovidos ou transferíveis para novas oportunidades, porque aqui também, olha, a organização oferece uma carreira de oportunidade ao funcionário. Esse termo carreira, ele tem essa conotação de uma subida no mesmo cargo, mas no setor público. Tá? Mas no setor privado a gente pode estar também essa escalada do profissional, né? E tem uma vantagem, né? Ao invés de você abrir para todo mundo, por que você não busca o funcionário que já está ali na empresa, valorizando até os próprios funcionários, né? Dando essa oportunidade de eles crescerem na empresa. Aí tem o recrutamento externo, que é o preenchimento de vagas e oportunidades através da admissão de candidatos externos. Tá? Essa preferência de buscar fora da empresa os candidatos e exige um recrutamento externo, seleção para preencher a oportunidade. E a organização oferece a oportunidade para o candidato externo. Isso aqui é melhor, assim, às vezes não tem na empresa, né, uma pessoa com um perfil adequado para aquela oportunidade. Ou você quer um gás novo, então você faz um recrutamento externo. Então vamos falar aqui dos prós e contras do recrutamento interno. Então, a primeira vantagem é que aproveita melhor o potencial humano da organização. Ele motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Imagina você estar numa empresa que você sabe que você pode subir ali na carreira e pode ter um salário melhor, né? Que ele é uma empresa que valoriza os funcionários internos. Isso pode te motivar a buscar melhores resultados. Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários da organização. Um funcionário pode até pensar em continuar numa organização, mesmo que aparecendo uma outra oportunidade, se tiver uma perspectiva de crescimento nessa organização. Mesmo que a outra oportunidade seja um pouco melhor, se a perspectiva de crescimento dele na organização atual for melhor que essa oportunidade externa, ele pode ser mais fiel. Tá? É ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental, empresas que não têm um ambiente externo tão dinâmico. Então, isso pode ser mais viável. Não requer socialização organizacional de novos membros. Isso aqui é uma vantagem, porque o que acontece? Quando você entra numa empresa, você precisa fazer uma política. Aliás, quando alguém é contratado numa empresa, a empresa precisa fazer uma política de socialização para ela conhecer a cultura organizacional dessa empresa. Quais são as normas formais e informais que funcionam. Mas quando é uma pessoa que já é da empresa, essa pessoa já conhece essa cultura organizacional. Então você não vai bater cabeça com isso aqui. Ele já sabe como as coisas funcionam na empresa. Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos. Aí você conhece muito melhor o candidato que os candidatos, porque eles já fazem parte da empresa. Você já sabe não só da forma como ele trabalha, mas como é a relação interpessoal deles. Isso é uma grande vantagem. Custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo. Tá? Você só precisa fazer lá a divulgação na própria empresa, não precisa divulgar em vários meios, e você recebe uma quantidade menor de currículos também, e a análise ela dura menos tempo, independente de como. Você pode fazer por várias técnicas também, não tem só análise de currículo, tem vários métodos, mas independente do método que você escolher, vai custar menos tempo o recrutamento interno do que o externo. Agora, quais são as desvantagens? Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Então, aquele sangue novo que pode ser uma coisa positiva, vindo de alguém externo, não vai vir, porque não vai mudar as pessoas que estão. Não vão mudar as pessoas que estão na organização, elas só vão mudar de patamar.
facilita aqui o conservadorismo e favorece a rotina atual, mantém quase que inaterado o atual patrimônio humano da organização, é ideal para empresas mais burocratizadas e mecanicistas, o que não se espera hoje de uma empresa, né, todo esse mecanicismo, ideal que as empresas sejam mais dinâmicas, então por isso que está como um contra. Mantém e conserva a cultura organizacional. Isso aqui pode ser ruim, porque se a empresa manter muito uma cultura organizacional, essa cultura organizacional pode estar se divergindo da cultura da sociedade, já que a cultura da sociedade costuma ser mais dinâmica. E aí isso leva aqui ao conservadorismo, né? Que pode ser ruim, sobretudo no contexto atual, né? Com tecnologia, enfim, que a mudança cultural é muito constante. Então a empresa precisa estar constantemente também mudando seus hábitos, até mesmo seu planejamento, mas a mentalidade das pessoas, o recrutamento interno pode ser um obstáculo. Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua, porque não entra nada, né? Não entra material humano novo, né? Recurso humano novo, então isso acaba sendo ruim. Já o recrutamento externo, ele também tem prós e contras. Vamos falar das vantagens. Olha só, introduz sangue novo na organização. Talentos, habilidades, competências. Alguém com uma ideia, talvez com uma ideia de experiência de outras organizações, que pode trazer uma coisa que deu certo na organização, que essa pessoa já trabalhou, para outra empresa. Tá? Então, é muito interessante isso aqui. Eu tenho uma opinião sobre o curso noturno. Eu trabalhei já em 3 instituições públicas daqui da Amapá que dão aulas noturnas. E os cursos noturnos, eles têm uma dificuldade que é do horário. Os últimos horários, geralmente, eles só existem no papel. Por quê? O curso está lá no papel funcionando até as 10h30, 11 horas, só que tem um problema de ônibus, que os alunos não podem ficar até esse horário, porque não passa mais ônibus, os alunos moram distante, e aí a gente tem que terminar a aula mais cedo. Se a gente tiver tiver as 2 últimas aulas, a gente só fica com uma, isso fica prejudicado o conteúdo. Nas instituições que eu trabalhei, a minha percepção onde funcionava melhor era aquelas que colocavam só uma disciplina por dia. É uma questão, se eu fosse o gestor, né, o coordenador de curso, enfim, eu tentaria fazer isso nos cursos noturnos de todas as instituições. Mesmo que a gente perca só um horário, a perda é muito menor do que ficar, por exemplo, 4 horários no final de aula e ficar 2 para a primeira disciplina que vai ser ministrada e 2 para a última, que na prática vai ser só um. Aí se ficar uma só disciplina com 4 horários, mas que na prática são 3, a perda é menor. Então, se eu fosse coordenador, eu faria dessa forma, né? Mas aí uma experiência, por exemplo, que eu poderia trazer de uma instituição onde eu já trabalhei para uma nova instituição, onde eu já trabalhei como professor, que deu certo numa instituição, eu vejo que não dá tão certo nas outras que colocam muita disciplina no horário noturno, sem que isso tenha um retorno ideal. Enriquece o patrimônio humano, porque vem novos talentos, novas habilidades, novas ideias, né? Isso pode até ter um ganho cinético com as pessoas que já estão lá. Tá? Isso pode ser enriquecedor também para os funcionários internos. Você aumenta o capital humano, inclui novos conhecimentos e competências, você renova a cultura organizacional, e uma coisa positiva, né? Já que a empresa precisa estar sempre renovando isso, a cultura organizacional, enriquece com novas aquisições. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos, porque se ficar só no recrutamento interno, não vai ter essa interação tão forte. O próprio marketing, para você admitir pessoas, serve também para uma divulgação da empresa maior. Para também vender, ela fica mais conhecida, se ela formar um grande processo ali de seleção de pessoas. Ela fica mais conhecida inconscientemente na cabeça dos próprios clientes. Então, tem um lado positivo. É indicado para enriquecer mais intensivo e rapidamente o capital intelectual, porque às vezes o que acontece? Você quer contratar um funcionário que está lá no nível operacional, quer mudar para o tático,
mas ele ainda está precisando de algum conhecimento. Aí você investe em desenvolvimento pessoal, que é desenvolvimento humano, melhor falando, que é um dos processos de gestão de pessoas. Mas isso tem um custo. Às vezes tem um custo que é muito elevado, e no mercado de recursos humanos você já encontra um profissional com essas qualidades, com um custo menor. Então tem essa questão também de economia de gasto. Tá? Quais são os pontos negativos, os contras? Ele afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários, porque imagina, o cara não tem aquela expectativa de subir na carreira. E às vezes ele pode até se sentir injustiçado. O cargo que alguém ocupou seria um cargo que ele, que está há mais tempo na organização, poderia ter ocupado. Ele se sente até que ele tem capacidade para isso. Ele pode até sair da empresa por conta disso. Olha, reduz a fidelidade do funcionário ao oferecer oportunidades a estranhos. Ele se sente desvalorizado. Requer a aplicação de técnicas seletivas para a escolha do candidato externo. Isso significa custos operacionais. Não que aqui também você não faça a seleção lá quando é recrutamento interno, tá? Aqui no recrutamento interno você faz também seleção. Só que aqui é muito mais complexa, porque você provavelmente vai ter mais candidatos. Algumas técnicas de seleção, como aquela que você vai tentar simular o ambiente de trabalho, não é tão viável quando você tem muito candidato. Ao menos que você faça uma primeira etapa com uma prova, aí quando você fizer o primeiro filtro de candidatos, você faça algo mais prático. Na carreira de professor existe, né, todo o concurso público, ou até mesmo na iniciativa privada, você tem uma etapa que é a etapa didática, que tem que dar aula. Agora imagine um concurso público, ou uma empresa privada que oferece salário muito alto para professor, e tenham 1000 professores. É inviável fazer 1000 aulas e ter uma banca para analisar isso aí, 1000 candidatos para essa vaga. Aí você tem que fazer aquilo que é uma prova, que a gente sabe, quanto educador, que não é o instrumento ideal de avaliação, mas às vezes é o instrumento que é mais viável diante da grande quantidade de pessoas. E aí depois que de 1000, ali 20 ou 10 passaram com as melhores notas, aí você chama esses para fazer a outra etapa, que seria a aula, que seria uma simulação do que acontece no dia a dia do funcionário. Tá? Exige esquema de socialização organizacional para novos funcionários, porque é aquilo que eu falei no recrutamento interno. Quando alguém chega numa empresa, ela precisa ser socializada. É importante que a organização faça essa política. Às vezes isso não é feito, isso causa problemas. Aqui você vai exigir, no caso do recrutamento interno, não. Tá? Aqui não tem como fugir disso. É mais custoso, oneroso, demorado, inseguro, porque você não conhece todas as qualidades de quem está ali se oferecendo. Na verdade, no recrutamento interno, você conhece muito mais. Não é que você vai conhecer todas, mas você conhece muito mais, tá? Por exemplo, o currículo do cara pode ser excelente, só que o cara tem um problema de relação pessoal ali, por algum motivo. E aí, isso não pode estar, isso você pode não ver no seu recrutamento externo, mas que talvez se você aplicasse o recrutamento interno, você já saberia desse problema do funcionário, do candidato, né? Se fosse um candidato da empresa. Mas como é um de fora, você tem muito menos condições de fazer uma análise mais precisa. Bom, o recrutamento ele é uma ação de marketing, tá? Voltada para o público externo ou interno da organização. Isso que eu falei, quando você recruta, você também está fazendo marketing aí da empresa, né? Uma empresa que é bem avaliada pelos clientes, normalmente também é muito requisitada para trabalhar. Olha só como você faz essa relação. Você vai... Se você é cliente de uma empresa que você admira, provavelmente você pode estar com viés de trabalhar nessa empresa. Então, tem esse duplo sentido, tanto no sentido do cliente, como no sentido do funcionário, né, do potencial funcionário. E tem vários sites aqui. O LinkedIn é uma plataforma, né, mais voltada para esse setor aí de mercado de trabalho, empreendedorismo, enfim.
E ela lista, né, as 20 melhores empresas para trabalhar. Isso aqui pode até vir o contrário também, né? Você lê uma lista de 20 melhores empresas que pagam melhores salários, tem talvez aí mais oportunidade de carreira, valoriza mais o funcionário. Por essa questão, muita gente se torna cliente dessas empresas também. Uma empresa que não trata bem os funcionários pode ser mal vista pelo próprio público aí de clientes, né? Principalmente quando chega no extremo de trabalho escravo, essas coisas. Aí essa empresa é cancelada, né? Então é isso. Espero que tenham gostado.